A escolha do livro foi? A volta. A outra volta do parafuso. Quem escolheu pode falar sobre, hein? Não, deixa você começar. Pode começar, Poliana. Pode ser, até porque você está com a memória assim fresca, que terminou Dizer por que você escolheu essa leitura, tudo. Eu decidi por ele porque eu já tinha ele aqui, eu já tinha lido ele há uns 7, 8 anos atrás, quando eu ganhei, quando eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos. Só que eu não me lembrava de muita coisa dele. Eu lembrava do final, eu lembrava da tensão que pelo menos eu via sexual entre um garoto de 10 anos e uma mulher bem mais velha. E aí eu não lembrava de muita coisa assim, dele e eu queria ler de novo, porque saiu a série, né? E aí eu queria ver de novo, revisitar. Eu acho muito interessante também do ponto de vista que, tipo, dessa coisa, sabe? Porque ele não é um livro que te fala as coisas abertamente. Ele joga, tipo, você que decide se realmente o menino fez alguma coisa para ser expulso, se realmente tinha fantasmas, se a mulher era louca ou não. Tipo, ele nunca te fala realmente se é ou se não é. Ele deixa para você decidir. Por isso que eu queria ler, pra gente ter essa discussão, porque eu acho que seria bem legal, sabe? Ter discussão, porque cada pessoa pensa de uma forma, né? Sim, sim. Eu não sei, eu acho uma leitura bem interessante, na verdade. Se eu não me engano, ele é da Era Vitoriana, né? Uhum. Deu uma verificadinha nisso. Século Aí isso XIX. foi até uma coisa que eu estava mencionando com a Isabel, porque essas questões de tratar eles como se fossem adultos ou eles terem uma maturidade assim até estranha. Na era vitoriana não era uma coisa muito incomum, não. As crianças na era vitoriana elas eram tidas como pequenos adultos e Uhum. chegou a ter situações até que beiravam, não, situações que eram bizarras, tipo a prostituição infantil era uma coisa que era legalizada. Velhos casando com menininhas de 10, 12 anos. Era só Pois é, menstruar, então elas já casavam. essas questões de preceitos sociais eram bem diferentes, né? Aí, querendo ou não, esses certos aspectos que o livro pega também, porque ao início eu achei ele com uma narrativa muito confusa, bem no iniciozinho dele mesmo, mas depois, conforme ele vai desenvolvendo, as coisas vão sendo colocadas, né, mais bem posicionadas. Aí, pelo menos a impressão que eu tive foi essa, que começa numa flutuação ali na região do que seria uma narrativa em relação ao sobrenatural. E eu não sei, eu tive essa impressão que eu tenho geralmente com literatura europeia, que ela tem uma certa, tem essa delonga para poder chegar lá. Aí, de repente, do nada, a história desponta quando a Flora some. Parece que o livro que estava indo num passo tranquilo, de repente ele agiliza de uma vez. Isso aí eu fiquei surpreendido com isso. Mas a questão do próprio nome tem a ver com isso, né? Uhum. Então, é aquele momento que vamos fazer alguma coisa. É tipo uma coisa que me irrita muito durante o livro todinho. Essa mulher falando, eu vou mandar uma carta, eu vou mandar, e nunca manda. Tipo, mano, manda logo essa porra. Vai na fé. Se for pra dar merda, dá logo. Mas ela fica lá, tipo, não caga e não sai, sabe? Não toma No uma ca- decisão. Igual minha mãe fala, não caga nem com culpa moita. Não, velho, pelo amor de Deus. Não, e ela não faz nada, ela só fica ali. Não, eles sabem, eles sabem. E fica ali, Ela não sai começa daquele a, não resolve nada. ela começa a viajar nessa paranoia, né? Teve outras questões também que eu fico pensando, que eu acho que, pelo menos na minha opinião, ele abre para essas múltiplas interpretações, né? Do que
do que foi que esse menino fez no colégio que levou ele a ser expulso, a ser intitulado como mal. Eu tenho minhas percepções em relação a isso, né? E mais pro final, não mais pro final, mas durante a narrativa de que o que a, a auxiliadora dela, entre aspas, a outra empregada fala, é que o Quint e a Jessel, né? Jessel aprontava, era uma coisa assim, dava a entender que realmente envolvia um negócio de cunho sexual relacionado não só com as crianças, mas com o resto dos empregados. Aí o que me levou a Pela pensar forma, se isso, de certa forma. pela forma que ele Uhum. trata ela, chama ela de minha querida. Que criança de 10 anos falaria dessa forma, assim, mesmo sendo no Sim, século aí XIX? isso vai chegando num ponto bizarro, tipo, quando eles estão indo para a Uhum. igreja, aí ele fala para ela, e essa foi uma, pelo menos, uma sensação muito estranha que eu tive, que ele vira e fala para ela que ele estava crescendo e que ele queria o que todo homem quer. Eu fiquei assim, como assim, gente? Que conversa é essa? Uhum. Eu falei, isso tá com cunho sexual muito pesado. Sim. É tenso, né? Vocês assistiram o vídeo que eu mandei pra vocês? Sim, Eu não tive. tinha umas coisas que eu nem tinha prestado atenção, que eu fui parar pra pensar depois que eu vi, eu falei, cara, faz todo sentido. Tipo, quando a mulher fala que ela provavelmente criou aquilo para ela poder mandar a, a carta pro homem, né? Porque ela queria tanto mandar que ela criou alguma coisa para poder fazer isso. Tipo, Uhum. bem plausível, porque assim, só ela vê. Claro que no final, aquela governanta não viu porra nenhuma. Ela só foi na onda do rolê. Sabe, tipo, tá todo mundo vendo, eu vou ver também, né? Porque tamo aí, vamos no fluxo. Por que não? Eu também enxergo assim, da questão de se for olhar para tirar o olhar sobrenatural, de que eu não sei se vocês já viram, mas tem casos de crianças ou pessoas que estão ainda no início da adolescência que sofrem um abuso, que elas começam a demonstrar um comportamento mais rígido, um comportamento mais adulto, por assim dizer. Isso aí, tirando a questão sobrenatural da coisa, eu fico pensando nesse sentido, sabe, em relação a de falar, nossa, mas como essas crianças elas portavam diferente, elas eram muito inteligentes, elas eram maduras, todo esse aspecto que elas apresentam durante a narrativa. Tem um momento, né, que a Miss Girls fala pra Babá que o Quint e a antiga Babá usavam os quartos desocupados durante o dia como se fosse noite, né? Então dá a entender que eles realmente tinham Prevaricavam. relações sexuais e às vezes talvez isso acontecesse na frente das crianças ou como o Gabriel falou, a Rose, ela falava que ele era abusado com todo mundo, então pode ter acontecido dele ter abusado das crianças. E o que eu acho que aconteceu no colégio para o Miles ser expulso é aquele comportamento de reproduzir, né? As crianças têm muito isso, tipo, Uhum. elas veem um adulto falando palavrão, elas repetem, Eu e pensei aí se bastante ele nisso também. tiver sido abusado ou visto um ato sexual em casa, ele pode ter tentado reproduzir isso na escola, e aí por isso ele foi expulso. Sim, né? Tem essa questão também, né? De que às vezes ele tenha abusado de algum outro coleguinha ou mais de um coleguinha, porque ele fala só daqueles que eu gostava, né? Então, Sim, tem aquela questão também de que eu fico imaginando que o abusador chega na criança e fala que é um ato de amor e tenta justificar para a criança aquilo que está acontecendo, entende? Então, às vezes, para o entendimento da criança, se ela gosta do coleguinha, seria uma expressão disso. Carinho, né? uhum. Agora, uma outra coisa que eu também não deixei de colocar é que, apesar de ser de época e aquela divisão de castas, aquela divisão de mulher, homem, tá implícita naquilo ali,
eu achei ele um livro relativamente neutro nisso, contanto que teve uma passagem que ele teve que eu achei assim, Muito caramba, machista, né? Eu sei essa de qual passagem parte foi você tá falando. expressamente machista. Eu acho que eu decorei ela aqui, se vocês quiserem Ah, falando, eu eu vou ver acho se que eu eu sei procuro qual ela que é. aqui. Acho É que eu que sei ele qual vira que e é. fala dela ser de uma idade e gênero inferior. Hã? Sim, Ou idade, seja, por ela ser inteligência e mulher, ela é gênero de um gênero inferior. inferior. Eu, tipo assim, Tem uma outra que eu vi também. essa aí eu achei ela bem machista. Eu fiquei, caramba, aí transpareceu a literatura da época, viu? Quando ela, nos pensamentos dela, fala que ele, de alguma forma, confiou aquilo de maior ele poderia confiar para uma mulher, né? Para alguém como ela, que era se dar ao trabalho de se acomodar. Tipo, então, assim, resolve aí, já que você é mulher mesmo, se vira Uhum. aí com as crianças, sabe? Achei bem machista quando eu li. Eu É, tô não, vendo não aqui, só que eu não sei. machista também, porque da parte do tio, o tio ele é um interesseiro total, não tá nem para as crianças, não. Ele só não dispõe delas porque a posse do terreno se dá por conta das crianças, né? O tio, ele é aquele tipo de pai, né? Que deixa a criança na escola, quer nem saber, não. Eu acredito que é um pouco Educa meu pior. filho aí. Eu acredito que é Não, um pouco pior. Eu eu acredito acho que que ele não. tenha ciência de tudo que aconteceu e É, ele simplesmente não queira tomar providência, sabe? Tipo, tô nem aí, também, não precisa também. criar, tenho dinheiro, posso delegar, não preciso conviver com essas crianças, então foda-se, vou arrumar alguém aí e essa pessoa que toma conta. Mas, tipo É. assim, remetendo novamente à era vitoriana, para pensar, ao que dá a entender, né, claramente o tio tinha uma situação financeira, uma classe social bem elevada, até né, porque eles tinham 12 empregados, o terreno dá a entender que é relativamente grande. Aí você pensa que um cara que é um aristocrata daquela Fala que época, ele tinha títulos você também. acha que, gente, sério, até hoje, gente que é rica de verdade, você acha que ela tem tanto contato com o filho assim? Quem cuida, quem educa são os empregados, tem dessa não. Não mudou Então, muita tipo assim, a gente coisa. pode até estranhar, falar, nossa, o tio não tá ali presente no dia a dia das crianças. Nossa, é assim até hoje. É o empregado que cuida. Aí, isso aí eu fiquei meio assim, depois que eu parei para pensar, realmente, para ele tanto faz, tanto fez. Ele é um cara rico e as empregadas que se viram. Porque assim, quando eles apresentam o Quint, né? Eles falam que os dois eram muito unidos, né? O tio das crianças e ele. Por isso que ele tinha toda essa liberdade de ser abusado com todo mundo. Porque eles eram muito próximos. Por isso que eu É, acredito que ele saiba o que aconteceu se ele não tiver participado de alguma dessas. Então, assim, terrível. isso também poderia explicar esse afastamento que ele tem, né, de realmente não querer saber nada das crianças e tudo. Agora, levando, ainda saindo lá do sobrenatural, porque ainda vou chegar nisso aí, eu acho interessante, porque em toda as percepções sobrenaturais que ela tem durante o livro, que podem ser altamente descreditadas, eu também fico pensando, principalmente na noite em que ela sai de fininho e a Flora tá na sacada e o Miles está do lado de fora, eu fico pensando se, da mesma forma como se não coloca, enquanto ela via, fosse a, a Jess lá, fosse o Quint, na verdade ela não estava vendo as crianças, se não for uma analogia, ela estava vendo as crianças refletindo o comportamento deles, sabe? Então, no momento em que ela estava vendo que seriam as aparições, na verdade ela estava vendo as crianças, mas fazendo o comportamento dos abusadores. Isso eu fiquei pensando nisso, principalmente mais pro final, quando ela tem o jantar com o Miles, quando eles passam um tempo mais sozinho e diz que surge novamente a reflexão do Quint na janela,
eu tivesse a impressão de que naquele momento, na verdade, não é como se tivesse uma aparição de fato, mas como se naquele momento o Miles estivesse adotando uma postura semelhante à do Queen, sabe? Eu tivesse a impressão. Pode ser também. Ele, nesse momento, nesse final, ela é muito má, ela é muito filha da puta, porque o menino morre, dá pra você ver que ele morre de susto. E quem assustou Será que ele ele foi ela, morreu porque ele não de tava vendo susto? Queen. Acho que Será que sim. ele realmente morreu de susto? Porque tem partes que ela fala que ele está ofegante, sem conseguir respirar direito. E também fala que ela tomou ele nos braços contra o peito dela. Então, possivelmente É. ela possa ter sufocado ele no ato. Ele não tenha morrido de susto, mas ela tenha matado ele. Ou os dois pegou alguma doença venérea, né? Porque os dois menininhos estavam apresentando os mesmos sintomas, sem brincadeira. É, Sífilis pode era ser uma mesmo. doença seríssima na época. E dado aos Verdade. hábitos sexuais aparentes do Quint, né? Sabe-se lá o Essa que estava babá, acontecendo por ali. Deus. essa babá, ela tava ali com um desejo latente tão grande que ela começou a ver coisas. É. E realmente essas conversas dela com o Miles, eles têm um conteúdo muito sexual. Tipo, a noite que ela entra no quarto dele, ele tá acordado, e aí ele apaga a vela, e ele chama ela de minha querida. Acho que aquela cena dá uma Eles pegam na intenção de mão do um outro. ato É terrível. sexual entre eles. É. E Tem. ela fica naquela agonia para chamar o tio, e ela tinha ficado tão deslumbrada com o tio das crianças, às vezes querendo chamar a atenção dele para ela, né? Tem uma coisa sobre ela que vocês ainda não falaram e que mostra muito sobre ela, né? Fala que ela é filha de um De um pastor, pastor. né? Uhum. Então, Um pastor de no um século presbitério XIX, pequeno. no século XIX, isso quer dizer que ela era reprimida de todas as formas, né? Uhum. Não podia nem respirar direito, porque já estava pecando. É, tem isso também. Eu fico pensando, igual ela fala, na educação, foi uma coisa que até a Isabel me falou, que ela se considera basicamente uma jeca que não tem a educação necessária para instruir o menino e se diminui em relação ao intelecto dele. Outra coisa que eu fico pensando também, às vezes, é que, tipo assim, ela fica num deslumbre tão grande com aqueles meninos que isso foi até uma ironia muito interessante, porque eu estava falando para Isabel. Ela está colocando o Miles num posto tão grande que ela está tratando esse menino como se ele fosse um anjo, ele já não é mais um ser humano. E algumas páginas depois ela vira e fala que o menino parece um anjo. Aí eu também fico pensando se até um certo ponto, enquanto ela passou todo esse tempo com as crianças, ela não teve esse vislumbre dessa perfeição que esses meninos representavam para ela, e ela tinha isso como até um que sobrenatural, mas não negativamente, sabe? Como esses meninos fossem assim realmente aquele que é divino. E de repente, quando ela começa a se informar mais em relação ao Quint e à antiga preceptora, aquele vislumbre caiu por terra, porque igual eu fui falando, se às vezes essa posição deles é resultado de algum abuso que eles sofreram, imagina qual seria a decepção dela em relação a isso, a descobrir que aquele comportamento deles não era dessa coisa bela, mas resultado de um abuso, sabe? Para ela poderia ser um desapontamento muito grande. Amor, tá Talvez desligado. seja isso o que acontece na hora que ela fala para a Rose que as crianças estão perdidas, que ela não pode fazer mais nada. Sim. Até o ponto que ela vira e fala que, tipo assim, pelo menos na minha opinião, se você analisar isso num teor sobrenatural, quando elas finalmente encontram a Flora, que ela fala que a Flora tava com a fisionomia mudada, que agora era uma criança feia e tudo, você pode, Depois que às vezes, ela. até imaginar do teor sobrenatural que essa menina tá possuída, tá zoada pelo capiroto. Mas se você tirar o teor sobrenatural, às vezes o que tá ali é o verdadeiro comportamento dela, sabe? Vulgar, e ela falou de uma criança qualquer.
Mas você imagina que, às vezes, as próprias crianças possam estar coadas com a posição dela. Tanto que a menina não queria nem saber dela mais. Ela sufoca tanto essas crianças, porque é dito que ela mantém elas perto dela o tempo inteiro, como se ela fosse, sei lá, Uhum. tipo, o Deus que pudesse salvar elas. Tanto que, se eu não me engano, ela fala que se eles admitirem, eles estão meio que compensados, alguma coisa assim. Que a mulher no vídeo até fala sobre isso. Tem uma questão assim, dessa pre... E aí você fica pensando, eu até estava falando para Isabel, que eu demorei muito para poder remeter, porque eu pelo menos li nesse livro aqui, da Isabel, que é Contos de Horror do Século XIX, escolhidos por Alberto Manguel. Aí ele fala de que a outra volta do parafuso ela poderia ser uma interpretação não tão boa de uma expressão em inglês que se referiria a aplicar mais pressão em algo que já está sob pressão. E aí, bem no iníciozinho da narrativa, você vê pessoas lamentando a um fato que aconteceu com essas duas crianças, né? E eu remetendo a esse contexto todo, às vezes eu fico imaginando que as crianças já estavam passando por uma pressão muito grande de ter sofrido um abuso e ter que lidar com isso. E, de repente, chega essa nova preceptora e ela faz essa educação, ela tira essa liberdade das crianças. Então eu fiquei pensando se ela não estava ali muito como esse segundo agente está exercendo pressão sobre as crianças. Isso aí eu achei bem interessante olhar para esse aspecto. É uma coisa que eu não tinha percebido, mas faz muito sentido. Agora, vamos lá, né? Se me conhecem pelo menos um pouquinho, sabe que eu também curto o lado sobrenatural da coisa. Se fosse olhar pelo sobrenatural, meu Deus, que livro terrível. Não, Eu tenho que confessar que eu fiquei assombrada enquanto eu estava lendo esse livro. ficou mesmo. A Isabel, nossa, eu não ia em lugar nenhum sozinha. Era um trem. Eu fiquei com medo de ver o Quint. Olha, Eu também, eu tava Você tem o mesmo medo que eu. não, Acordar de teve um madrugada dia, e beber água e ter alguém na porta me olhando. Puta que gente, pariu. teve um dia que eu tava aqui, aí minha irmã foi buscar minha mãe, e meu pai não tinha chegado do serviço, e eu tava lendo esse livro, e começou a aparecer as aparições, eu tava aqui sozinha, aí ela me dá um estralo ali, eu falo, meu Deus do céu, eu vou parar de ler esse livro agora. Aí eu parei, aí eu comecei a ler ele só de manhã, nunca mais eu peguei para ler de noite, nem pensar. não, então eu vou falar da minha experiência com ele, porque a Isabel, eu não tinha lido ele, só para vocês terem uma ideia, eu comecei a ler ele foi ontem, anteontem, eu corri com ele, acho que eu comecei a ler ele ontem. Mas a Isabel, muito tempo antes, já tinha lido, a Isabel falando desse livro, com esse meio todo, aí eu tive um sonho que teve alguém que eu não conseguia ver, e detalhe, eu não tinha lido nada do livro. Eu não consegui ver a pessoa, era só a silhueta, que eu acho, eu distingo que era de um homem. Aí, por algum motivo, o filho da mãe pegou as minhas sandálias e começou a passar uma na outra, fazendo barulho. Eu acordei tão puto porque eu Só tinha isso que que eu tenho trabalhar pra cedo dizer. no outro dia, eu estava cansado. Ah, é Aí, só isso que eu tenho a dizer. ontem eu comecei a ler ele, né? E eu acabei dormindo, e a Isabel também estava lendo um livro do Proust. Aí eu acordei de madrugada, super mole, com a luz do quarto acesa. Eu pensei, eu vou pegar a água. Aí a Isabel sabe como é que é. Tipo, a gente deixa a luz do banheiro e da cozinha ligada pra gente se guiar na casa à noite. Mas o meio do caminho até isso aí é tudo escuro. Aí passa pela sala que é toda escura. Aí eu pensei, ih, ferrou, ferrou, ferrou. O Quint vai estar aqui, certeza. Aí de repente eu pensei, você quer saber? Eu já vi coisa pior. Então, que se ferre. Fui beber minha água e peguei o copo para Isabel. Mas em questão a isso, eu realmente fiquei assim com uma descrição muito, muito tensa, porque
Ele não é uma coisa que faz barulho, ele não é uma coisa que faz estardalhaço, é igual a Isabel falou, ele simplesmente aparece e olha fixadamente para ela. Aí, tipo assim, é igual eu tô falando, São se é um muito bicho calmos. que tá vindo para cima de você, se ele tá fazendo barulho, teoricamente, você sabe quais são as intenções dele, sabe? Mas agora, um ser que só fica perante a você calado, observando fixadamente, a intenção desse ser é inesperada. Eu criei uma teoria, sim, levando pelo lado sobrenatural do porquê que eles estavam atrás da criança. Eu acredito que eles queriam possuir eles para viver na vida boa. Desse jeito. Porque pelo jeito que a mulher fala misericórdia para eles, que eles estão ali a todo momento, só esperando os meninos dormir para possuir. Uhum. Eu também teve uma hora em que eu tive essa impressão também, de que eu tive duas, na verdade, se for olhar pelo lado sobrenatural. As conclusões que eu tive, se for olhar por esse aspecto, a primeira era que eles estavam tentando matar os meninos, né? Ou a segunda de que eles estavam tentando possuir eles. Até porque, igual você falou, né? A permanência deles em cima aos meninos fica até semelhante ao que a gente popularmente chama de encosto, né? Que é aquilo que não larga. Aqui, Tati. Essa fofura pretinha aí. Nesse livro apareceu um gato preto, que é um mau sinal. Eu queria ter um gato. Aí, É um gato? Tem um aqui, meu mano. aí Mas tu precisa de 10. Vou mandar. por esse lado sobrenatural, eu achei até interessante, porque teve um tempo atrás que eu tava com vontade de assistir um filme assim de terror, suspense. A Isabel parece também estar com vontade de assistir algo parecido. Aí eu pesquisando no catálogo da Prime Video, eu encontrei um que tinha o Johnny Depp, novinho, o filme é de 99. E o nome dele é o Portão Final. Uma tradução bem rala-rala, porque na verdade deveria ser o Nono Portal. Mas enfim, aí ele tem uma coisa que Johnny era uma coisa Depp? que, bem no início dele, eu critiquei com a Isabel, Ele porque eu tá falei lindo. que nos filmes de hoje em dia, os filmes de terror, e por que eu gosto tanto do filme da Bruxa? Porque os filmes de terror, eles orbitam muito no gore, né, na violência excessiva, seja pessoas desmembradas ou aquele sangue, aquela quantia de sangue exagerada, ou eles orbitam em criar um suspense até mostrar uma criatura sobrenatural que seja esteticamente, visualmente grotesca, sabe? Aí, tipo, isso pra mim é uma coisa tão sem graça. E esse filme, pelo menos eu considerei ele com a Isabel um achado, porque ele tá naquilo que eu considero positivo, sabe? Ele tem um quê sobrenatural, ele tem um quezinho de terror, mas não é aquele negócio, a gente vai mostrar um monstro horroroso no final, ou, sabe? Ele literalmente, o terror que você vai passando nele vai sendo construído no suspense. E eu achei esse livro muito semelhante com isso. Porque, assim, apesar de que, sim, as aparições são aquela coisa, assim, que tem um ar ameaçador, tem aquela inquietação, né, por se tratar do sobrenatural, eles ainda são figuras humanas, sabe? Eles não são monstros aterrorizantes ou um demônio mesmo, nas formas clássicas que a gente descreve eles. Isso eu gostei muito nesse aspecto do livro. E o filme também é assim. Recomendo pra vocês. Se vocês gostaram desse livro, provavelmente vocês vão gostar do filme do Johnny Depp. Muito bom. Essa parte da aparição é que eu tava lendo, aí isso foi na quinta-feira que eu tava sozinha, né? Aí eu peguei e fiquei assustada. Aí eu peguei, não, vou ler isso de dia. Aí na sexta-feira minha irmã tava na cozinha, né? Aí eu peguei e apareci na janela. E assim. Igual. Eu tava lá fora e eu fiquei. Ela olhou pra mim, ai que susto. Aí eu falei que tava lendo esse livro. E tem umas coisas que eu queria comentar, vocês estavam falando, mas eu vou falar agora. Aquela parte do machismo que tinha mencionado, eu não tinha pensado
que era machismo. Eu tinha pensado no caso de inferioridade de classe social, que na Inglaterra tinha muito disso, não sei se ainda tem, mas tinha muito de classe social ser considerada, se você é plebeu, vai ser plebeu pelo resto da vida. No caso, a babá, ela não é filha, é filha de pastor, né? Não é nada ali em relação para esses meninos aí, ela é só mais um empregado, por isso que ele falou, sua inferior, ela não era nobre, né? Então, não tendo sangue nobre, não tem importância nenhuma. Aí eu tinha pensado nesse quesito aí. Tem até no anime, cita isso, que é no Yukoku no Moriarty, que é o Moriarty, não sei como é que fala, que aparece. É muito bom. Aí eu fiz essa relação de crítica social mesmo, que eles são considerados inferiores, que a babá e os empregados eram inferiores para os meninos. E eles são tratados como senhores. Tem um livro que é um dos meus preferidos, que é a Agnes Grey, que tem isso, é de uma preceptora, mas não é igual, gente, pelo amor de Deus, o livro não é igual. É mais uma crítica mesmo sobre a sociedade inglesa. Ela era obrigada, a preceptora, era obrigada a chamar os meninos de Miss e Mister. Miss e Master, alguma coisa assim. Não podia chamar de outra coisa, tinha que chamar por senhor e senhorita, e o sobrenome deles, né? Não pelo nome, não podia ter essa intimidade com os meninos, não, era questão de empregado. E aí eu vi isso no livro, né, que é no finalzinho, eu estranhei que apareceu um carro lá, eu falei, gente, isso é carroça, é carro, não tô entendendo. Outra coisa também que desse suspense, e fala das aparições. Quando começa a falar aparições, eu falei, gente, é uma coisa muito horrorosa, mas pela descrição parece que as aparições eram pessoas, assim, sem deformação na face. Que horror. Eu sem deformação na face e ficava olhando fixamente. Falei, que horror! Mas mesmo assim, isso já era suficiente para ser horrível. Porque, né? E eu fiquei indignada que a babá descobriu que eram mortos e ela não ficou tão assim, meu Deus, ela não mostrou muito o susto que ela tinha, assim. Só uma certa agonia, mas acho que se uma pessoa normal descobrisse que tinha mortos rondando, a pessoa normal já tinha capado o gato, já tinha ido embora. Ia ficar Aí eu fiquei sem entender. Corajosa mesmo, porque não tem lógica, não. Não, tenho. A coragem dela é outra coisa. É um pouco o rabo dela que tava grande. Não, tem o Jordan Peele, o cara que faz o. Ele que dirigiu o Corra e o Nós. Aí ele ficou muito famoso antes dele mexer com filmes de suspense e terror em fazer negocinhos curtos de humor. Aí tinha um dele que era muito engraçado, que ele falava que esse negócio de gente branca, de ficar em casa assombrada, é só deles mesmo. Aí eu achei até engraçado, porque ele faz um comparativo, ele fala como seria um filme de terror com uma casa mal assombrada, com gente branca e com pessoal negro. Aí, tipo, aí a gente branca tá lá, as luzes tá apagando, eles estão ouvindo voz, tá acontecendo um monte de coisa, eles vão insistindo em ficar na casa. Aí mostra como se fosse no caso da família negra. Aí tem uma família negra que tá chegando, recém-chegados numa casa, e aí na hora que ele vai abrir a porta, ele escuta umas vozes. Aí na hora ele fecha a porta e fala, não, eu vou vazar daqui. E esse achei isso muito interessante, esse comparativo dele. Gente, esse filme de terror é muito mal feito, porque... Não, eu tô falando desse Nós e eu nunca assisti, não. Mas que tem as aparições lá horrorosas, sabe? Annabelle, essas coisas aí. É muito mal feito, porque ficam naquilo ali, naquele suspense ali, e o povo, nossa, eu vou lá olhar. Aí pega uma velhinha, quase tá apagando, e vai olhar diante de barulho lá. Gente, eu mudava de casa no mesmo dia. Olha, aqui, não faz não. Aqui nessa casa que eu tô agora, eu só passei por uma. Vou falar pra Isabel não ficar no cagaço.
Mas uma casa antiga que eu morava, que era aqui do lado, ela acontecia muito das vasilhas da cozinha cair no meio da madrugada. Puta Aí que teve uma pariu. vez nessa onda, aí eu me senti o cara branco idiota do filme de terror mesmo. Porque caiu as vasilhas, aí o que eu fui fazer? Só que a Isabel sabe, a casa antiga ela era bem pequenininha mesmo. Aí eu fui lá ver o que estava acontecendo. Aí no que eu vi, eu tenho certeza que eu vi até hoje de relance um Goblin. Porque eu vi um bichinho que ele era muito pequeno, ele estava como se ele tivesse agachado assim no espaço onde estava a vasilha, e ele estava cobrindo a boca, e eu tive a impressão que ele estava tipo, movendo os ombros como se ele estivesse rindo, sabe? Por ter aprontado alguma coisa. Jesus Maria José. Sua casa tem uma puca. Só que ele desapareceu muito rápido. Agora, agora essa não, essa me deu um cagaço mesmo. Eu vi 2 vezes. Uma foi de madrugada, quando eu tinha ido na cozinha, e eu tive aquela sensação na nuca, sabe? Que você tá sendo observado. E quando eu Porra, olhei Gabriel, pra minha cima, porta aqui é de vidro, cacete. Eu preciso tomar água de novo. por cima não, eu fui beber água também, ó, Poliana, vai dormir com sede hoje. Quando eu olhei por cima da geladeira, eu vi 2 olhos bem grandes e bem amarelados, assim, parecendo até farol de carro, sabe? Só porque foi muito rápido. Gente, eu vou silenciar. Não, eu vou sair desse reunião. E esses olhos eu vi mais de uma vez, porque a minha cama e a do Luan, que a minha cama e a do meu irmão na outra casa, elas eram rentes uma com a outra, e a cabeceira delas ficava debaixo da janela. Aí teve um dia à noite que a janela estava aberta e tinha um pé de romã muito grande lá. Eu tive a sensação como se fosse uma espécie de um lagarto, a silhueta, com os mesmos olhos amarelos me fitando. Aí eu corri e fechei a janela. Mas depois disso eu não cheguei a ver, não. É o demônio. Eu vou Por isso que eu aqui. falei, moço, um ruivo, branquelo, bizarro, me fitando no escuro, é o de menos. Eu vou contar aqui uma coisa que eu nunca contei nem pra minha mãe, que é o motivo porque eu nunca durmo de janela aberta. Minha avó, quando ela vinha pra Goiânia ficar com a gente, ela sempre dormia com a janela aberta, né? E a minha cama era tipo o oposto da parede da janela. Teve uma noite que eu acordei, cara, parecia um homem muito preto, sabe? Tipo, era, sei lá, uma sombra bizarra, com 2 olhos vermelhíssimos, olhando pra gente. E eu, tipo, fiquei ali olhando pra ele me olhando, e a gente se olhando, e não aconteceu porra nenhuma. Quando eu gritei, meu pai, ele saiu correndo, derrubando um monte de trem. Aí eu nunca soube se era um velho tarado que tava olhando a gente pela janela ou alguma outra coisa sobrenatural, mas pelos olhos vermelhos, provavelmente não era um velho tarado. E eu tenho medo disso até hoje. Por isso que eu tenho medo de acordar de noite pra beber água e ter alguém na minha porta me olhando. Eu tenho medo disso até hoje. Isso aí era um velho tarado, o vermelho era cachaça. Ó, a Rebeca olhando pra trás pra ver se tem um velho tarado atrás dela. Você esconde essas coisas aí. Parece gato preto. Na hora que você estava falando, apareceu um gato preto aqui, Ai, meu Deus. Olha essas coisas não, gente. Pelo amor de Deus. Cagado. Não, vocês estão falando, mas a minha cama. Não repara na bagunça, não. Agora aqui tá a minha cama, a distância da minha cama com a janela aqui, ó. Tem distância nenhuma, não. Olha aquela porta escura ali, ó. Aquela porta escura ali. Tá um breu lá fora, gente. Pelo amor de Deus. Moça, eu tenho medo aqui não, do tanto de susto que eu já não tomei com os gatos aqui da minha prima que fica conversando aqui no pé da janela. Os gatos aí da casa do Gabriel parecem cachorro, eles falam. Au! Au! Às vezes eu acho que eles estão fazendo reunião, que... Claro. Agora, um que me assustei mesmo foi que eu acordei de madrugada e o gatinho gritando, e ele realmente parecia que tava falando, parecia que ele tava, ô banheiro! Ô banheiro! Gente do céu. Mudou a porcaria de uma coruja aqui pra quase debaixo da minha janela, velho. Direto de noite. Eu tô lá que eu tô falando, Pô, você tá lascado, hein? É hoje. É hoje.
tenho certeza. Minha mãe falou que você vai plantar milho, eu falei, mãe, não planta não, pelo amor de Deus, planta qualquer coisa, o mesmo milho aqui, não vai dar merda. Não, aí ferrou. Milharal. Ô, velho, é sério, ela canta todo dia ali, umas 4, 3 horas da manhã, ela canta, vai, puta que pariu, me deixa dormir, capeta. Não. Dá bem. Mas aqui tem os caburés, a gente chama de caburé, essas corujinhas. Uhum. Caburé. Elas viram a cabeça assim quase toda e ficam olhando e começam a cantar. É muito esquisito. Mas isso não é pior que rasga mortalha, gente. Rasga Não, mortalha. rasga mortalha. Mas você já ouviu rasga mortalha? Eu já vi o Pai vídeo. amado, peraí, Ah, Eu escutei uma vez de noite. vou pesquisar. Falei, vala-me Deus. porque eu não sei se você sabe, eles falam que quando você escuta um rasga mortalha à noite, é um mal agorlatado. Eles falam que provavelmente alguém que você conhece vai morrer. Deus, diga lá. É tipo assim, Não, mas foi meu pai Isso uma parece vez me coisa falou. de signos. Não, mas mas meu pai me falou que esse negócio era de uma crença do povo antigo, sabe? De ser um mau agouro assim muito tenso. De você ouvir um rasga mortalha à noite. Uma Puta coisa que que ela faz pariu, inverno. gente, que medo, cacete. Eu já escutei. Mas Caralho, foi assim, ó, muito tempo. Muito tempo que eu escutei. Já que a gente tá Poxa, falando aí velho. Uma das vez que questões sobrenaturais, pode falar. eu não É tinha a primeira gato. da Edvirge, gente. Pelo amor de Deus. Nunca mais vou ver Harry Potter do mesmo jeito. Ai, amado. Contando essas reuniões tem que acontecer de dia agora, tá? Vamos aceitar reunião. Se for um livro, não é terror. Até eu acho que não é terror, não. Então, tá de boas. Agora, esse livro aí, gente, pelo amor de Deus, essas assombrações. O próximo não é de terror, ele é um romance policial de investigação. Top. Ah, mas não sei se melhora, né? Você tá com caso com o criminoso. Vai virar só o linha direta. Sério, você Eu acho que seria bom a gente ver Corra uma hora dessa. de Sim. dia. Não, nossa. Não, o Us, realmente, eu comecei ele, eu devo admitir, eu tive um preconceito com ele. Mas a Isabel insistiu para que eu assistisse ele até o fim. Eu me arrependo muito, porque eu realmente comecei com preconceito com ele e hoje eu considero o filme uma obra-prima. Eu quero ver. Ele dá medo. Dá muito medo, eu até arrepio só de lembrar da introdução dele, assim. Não, gente, felizmente eu não vou participar desse grupo. Porque eu não assisto essas coisas, pelo amor de Deus. Não, mas tipo assim, Eu não assisto é bom. o Us, ele... Ele é um terror mais psicológico, ele não tem nada feio, gente. Ele não... Talvez, mas ainda são pessoas, sabe? Não são monstros. Uhum. O que você vai ver ali como o que estaria relacionado com o elemento de terror são pessoas. É isso. Eu não quero dar muito spoiler não, mas eu recomendo bastante. Eu não sei que esses trens sobrenatural, eu já passei umas poucas e boas. O que eu considero é o seguinte, eu já cheguei no ponto que eu não temo a morte, não. Eu temo é o meio do caminho. Aí quando vocês estão falando, Uma vez eu tô de boa. quando vocês estão falando, gato ali, apareceu ali atrás. Olha lá, olha lá. Ó, tá vendo os espíritos aí no cantinho, ó. Fica Ah, ligado. não é espírito, não. Deu me livre. Isso me faz lembrar de quando eu tive uma paralisia do sono. Eu tive uma única vez. E o poder do proletariado é foda, porque eu tava tão cansado que eu dormi de bruços. Aí eu acordei, a sensação que eu tive é como se tivesse mãos prendendo os meus punhos e os meus calcanhar. E um peso muito grande, eu não conseguia mover meu corpo. A minha cabeça tava assim contra o travesseiro. Aí eu acordei e pensei, gente, eu não consigo me mover, tem alguma coisa me segurando, mas eu pensei, eu tô tão cansado, que eu quero é que se foda, se for pra matar, mata logo, eu voltei a dormir. Porque tem gente que fala que desespera, vê coisa, ouve coisa, eu não, eu só voltei a dormir. Tava cansado demais pra me importar. Ai, pai. É, o poder do proletariado vence o sobrenatural, vocês não estão entendendo. Teve uma vez que eu dormi no sofá e que eu tive essa paralisia do sono aí. Aí eu sonhava que eu levantava
Aí eu acordava de novo e tava dormindo. Não, tava no sofá. Eu falei, meu Deus, eu não consegui sair. Aí eu levantava e fiquei nesse ciclo e eu acho que eu ensino. Mas Não, com essas coisas, eu tive umas duas experiências muito ruins com sonho. Uma delas aconteceu na casa antiga. A minha cama, no meu quarto, tinha uma parede chapiscada. As inteligentes fazem uma parede chapiscada dentro da casa e eu ainda durmo do lado da parede chapiscada. Uma bela noite eu tenho um sonho com a Poliana e a gente tava no meio da rua correndo de um lobo gigantesco, do pelo pretinho, pretinho. O bicho veio. Ele veio assim de um jeito que ele alcançou a gente, que ele era muito rápido. Eu pensei, eu vou tentar socar o focinho dele. Só que no que eu fui socar o focinho dele, ele abriu a boca. E eu acordei. Admita, você me deixou pra trás pra morrer. Não, é sério, no que eu acordei, a minha mão já tava varando. Eu soquei a tal da parede chapiscada. Não, perfeito, perfeito. Ai, meu Deus. Eu acho que já contei aqui que eu direto sonho com zumbi, né? Com a horda zumbi. Moço, me dá uma raiva que o povo fica mongando. Eu falei, gente, os trem tá vindo, vambora. O povo fica mongando, velho. Que pariu, que ódio. Eu acho que a gente pode terminar a gravação, né? Dar continuidade a contar as experiências agora. Tem mais alguma coisa que alguém queira falar? eu Do não lembro. livro. Isabel, você viu a dele? série, não viu? Eu vi o trailer, não vi a série, vi o trailer, não entendi nada. Assim, até antes da reunião não tinha entendido o livro, muita coisa do livro, não. Aí vocês explicaram aí eu, agora faz sentido. Não, no início eu fiquei, gente, essa narração é horrível, eu não tô entendendo nada. O que tá acontecendo? Nossa, Não, ela é começo muito é terrível. confusa. É muito confusa. Ela tá falando ali, viajando. E às vezes eu nem consigo entender os diálogos que se é a outra pessoa que tá falando ou se é ela que tá falando. Eu acho que isso é feito de propósito, é uma baderna. Mas sim, eu gostei situação bastante do no começo, que se fosse eu já tinha chutado aquele velho, pegado aquelas folhas e lido sozinha, porque ele fica naquela partição de trem, não, só vou ler até aqui, amanhã eu continuo. Velho, eu já tinha socado aquele velho. Lido velho, pra ele. então que é de Sherazade, fica embaçando lá. Na próxima Né? noite eu conto. Bom, é chato. E quando aparece a aparição, a mulher vai atrás, a babá, não é? Ela vai correr atrás. Eu falei, gente, pessoas normais que são cagadas de medo. Nunca queria. O mínimo que a pessoa ia fazer era arrumar a mala e tchau, tchau pra você. Nunca mais. Né? Mas é porque ela tá no Não, e a vislumbre cena com as da- crianças, ela não quer abrir mão delas por nada, sabe? Ela fala, não, eu vou enfrentar o que eu tiver que enfrentar pelo bem das crianças. Ela literalmente ela fica obcecada. Tanto que no final ela fala pro menino, agora você é meu, você me pertence. Você não pertence mais a ele. Tipo, what? Grande bosta, matou a criança e ficou sem nada. Muito esquisito. Pois é. Mas no geral eu gostei bastante sim, do livro. Foi uma leitura que eu conhecia assim por cima, né? Era famoso, o povo sempre comentava e tal, mas eu nunca tinha lido. Foi uma surpresa positiva para mim. Também gostei bastante. Para quem gostou do livro, sugiro o filme Os Outros. O filme não né? é com a Nicole Com a Nicole Kidman? Kidman. Esse mesmo. Esse Me filme, lembrou bem ele quando eu tava lendo. esse filme é perfeito porque ele aborda o lado que a gente nunca para pensar, né? O outro lado. Bom. Se não entendeu, tem que assistir para entender. Aí faz até sentido o título, Os Outros. Você pensar pelo outro lado. É interessante. Eu fiquei interessada na série por conta de uma cena que eu vi da mulher do lago, né? Da moça do lago. Que ela mata o Quint, parece, se eu não me engano. Eu acho que é o personagem do Quint. Que ela arrasta ele e aí ele volta, tipo, já morto, sem saber que tá morto.
Aí eu Uhum. fiquei interessada pra ver, porque parece que a abordagem é diferente na série. Toda a história. Uhum. Eu pensei, você ia ter que adicionar muita coisa, porque é um livro de quê? 100 páginas? Cento e poucas? Sério, não dá pra tirar uma série disso, é muito pouco. Dá pra fazer um filme, mas uma série, eu É. acho. Gente, meu Deus! Ah, não, eu precisava ter tirado o print disso. O quê? Da Rebeca, do jeito que a Rebeca tava. Ia dar um meme maravilhoso. Figurinha. Ah, esquece. Tava maravilhoso. As melhores figurinhas, os melhores memes. E a cara, por meme, por meme. Por isso que eu assisto as aulas tudo com a câmera desligada, sem dar meme. Não sei, eu devo admitir ainda mais nesse quesito de terror e pensando no Conta a Casa Tomada, que foi uma leitura que eu também gostei bastante, que entrei em contato por conta do livro. Eu até pensei em escrever um conto de terror, parecido com a Casa Tomada, sabe? De uma ameaça pouco colocada, só que o contexto da Casa Tomada é a questão do governo socialista se apossando da questão da propriedade privada, né? No meu caso, seria alguma coisa de estar correndo de uma ameaça invisível, poderia ser o Covid. Então é isso. É isso, eu posso parar de gravar? Pode parar, para a gente poder falar É um pouco de besteira aí Até a também. próxima. Próximo mês com a leitura da promessa. Não. Como é que é? O livro A Promessa, do Friedrich Dürrenmatt.